Boa tarde, meu nome é João Victor e hoje vou apresentar o meu trabalho de correlatos pupilares de diferenças individuais no desempenho de tarefas NBAC, baseado no artigo dos autores Matthew e Lauren. Eu vou comentar um pouco sobre as motivações dos autores, a metodologia que eles utilizaram, como que eles coletaram a amostra. Vou falar sobre a análise exploratória desses dados, o modelo de regressão linear que a gente obteve e falar um pouco também sobre a análise de diagnósticos de resíduos e a validação desse modelo. E por fim, discutir um pouco sobre as conclusões que eu obtive e comparar com as conclusões dos autores. Vou começar falando sobre as motivações. Os autores eles inicialmente introduzem o que é a memória operacional, que é um componente central da cognição humana que é responsável por armazenar e manipular informações de forma ativa. O mais importante é que ele possui capacidade limitada e varia entre indivíduos, mesmo eles sendo saudáveis. Isso levanta a questão, né? O que causa essas diferenças? Quais fatores faz a memória operacional variar entre indivíduos? Esses dois pesquisadores, Unsworth e Robinson, eles propuseram e formalizaram a teoria chamada estrutura, intensidade e consistência. Essa teoria fala que a intensidade é o esforço de um indivíduo direcionado à execução dos objetivos de uma tarefa qualquer, enquanto a consistência é a manutenção do nível consistente do estado de alerta. A hipótese central dessa teoria é que indivíduos com níveis de atenção mais intensos e consistentes tendem a apresentar um desempenho cognitivo superior em diversas áreas. E isso levanta a seguinte questão: como que a gente faz para medir a intensidade e consistência? E para poder medir a intensidade e consistência, os autores utilizaram uma técnica chamada pupilometria, que permite utilizar medidas pupilares como métricas cognitivas indiretas. Basicamente, quando a pupila dilata, ela gera um esforço cognitivo que produz uma resposta fisiológica chamada de TEPR. E a intensidade ela pode ser medida através da magnitude dessas respostas fisiológicas, enquanto a consistência pode ser medida através da variação do diâmetro pupilar. Então, assim, de acordo com a teoria, baseado nessa técnica, indivíduos que apresentam respostas fisiológicas maiores e menores flutuações na excitação tendem a exibir um desempenho cognitivo melhor. E para coletar essas medidas, os autores adotaram uma metodologia muito popular na área da psicologia, que é o teste de memória operacional retroativo de N posições, ou NBAC. Basicamente é uma sequência de dígitos, letras ou palavras que são apresentadas uma por vez. Os participantes eles são solicitados a recordar se o estímulo atual corresponde ao anterior numa lista de N posições atrás. É um teste simples, bem controlado e permite testar essa teoria de estrutura, intensidade e consistência. E com tudo isso, eles querem avaliar se essas diferenças entre os indivíduos podem ser preditas pela teoria, além de tentar validar a pupilometria e o teste retroativo como ferramenta para poder investigar essas diferenças entre os indivíduos. E as previsões iniciais desse estudo é que indivíduos com respostas fisiológicas maiores e com menor variabilidade pupilar vão apresentar maiores scores de sensibilidade no teste. Bem, agora eu falo um pouco sobre a metodologia e como que eles coletaram a amostra. Os participantes eles foram posicionados a 65 centímetros de monitor e através de um rastreador ocular eles coletaram amostras focalizando o olho direito. E para poder realizar as medições, eles calcularam os estímulos fisiológicos como valores padronizados por participante e tentativa, agregado em blocos de 100 milissegundos não sobrepostos. E o diâmetro da pupila com a média dos valores nos últimos 1 segundo do participante olhando para a tela. E por fim, eles calcularam o desempenho através de um índice de sensibilidade, que é obtido através dessa formulinha, que quanto maior ele for, melhor é a capacidade do indivíduo de discriminar os estímulos alvo e não alvo. E também serve como uma variável dependente principal para o desempenho da tarefa. E no caso do modelo de regressão linear, essa seria a nossa variável resposta. Eles selecionaram 179 estudantes da Universidade do Texas ao longo de um semestre e escolheram usar apenas a versão de 2 posições do teste por ser desafiador o suficiente para produzir diferenças entre os indivíduos, mas não exceder a capacidade cognitiva da maioria deles. Foram 6 blocos com 48 tentativas e 16% de estímulo-alvo, ou seja, 8 estímulos-alvos por bloco. Os participantes tinham 2 segundos e meio para poder fazer a resposta e cada tentativa era basicamente 2 segundos e meio mostrando o hashtag branco e depois 2 segundos e meio mostrando um dígito. E eles eram solicitados, né, a cada 2 passos recordar se o estímulo ali na hora era igual a 2 passos atrás.
Entretanto, eles reduziram a amostra final para apenas 127 participantes, caso eles tivessem omitido em mais de 20% das tentativas, se eles tivessem feito um número insuficiente de tentativas, ou se tivessem dados faltando ou inválidos. E o mais importante aqui é ressaltar que eles já removeram valores discrepantes, que seriam os outliers do conjunto de dados. Então o conjunto de dados ele ficou com essas variáveis. Para poder fazer a análise, a gente desconsiderou a variável subject porque ele é um identificador de cada participante e não é útil para a nossa análise. E a gente também desconsiderou a variável difference porque ele é basicamente uma combinação linear das variáveis target e não target. E para poder validar o modelo mais para frente, a gente separou o conjunto de dados em dois subconjuntos, né? Um para poder treinar, para poder construir o modelo de regressão linear, que compõe basicamente 75% da amostra, 95 observações, e os 25 restantes para poder avaliar o poder preditivo desse modelo. Antes de construir o modelo de regressão linear, eu fiz uma análise exploratória desses dados. E aqui está uma tabela com as medidas de resumo para cada uma delas. As duas coisas mais importantes aqui para ressaltar é, primeiro, que a variável de sensibilidade, a DL, ela tem uma dispersão considerável, né, de 2,28 desvios padrões. Você vê que o mínimo vai de menos 0,6 até 8,6, que é o máximo. Então é uma dispersão considerável. E além disso, a variável, essa terceira variável, que é a Petrel-Cove, ela é a única que apresenta uma distribuição que não é aproximadamente normal. Fica até melhor de ver aqui pelos histogramas. Você vê que tem algumas observações aqui na cauda direita. Eu também fiz a matriz de correlação de Pearson. E duas coisas importantes de ressaltar aqui é que a variável que diz respeito à variação do diâmetro da pupila, ela é correlacionada de forma negativa com todas as outras variáveis, incluindo a média do diâmetro, que deu uma correlação moderada. E a variável TPR, que diz respeito às respostas fisiológicas, ela apresenta uma correlação quase que perfeita com a variável non-target e uma correlação bem forte com a variável target. E eu usei isso de justificativa para poder desconsiderar ela do modelo de regressão, porque caso eu incluísse ela provavelmente traria problemas de multicolinearidade, aquele fator de inflação provavelmente explodiria. Então beleza, aqui é a parte da construção do modelo de regressão linear. Eu parti dessa equação aqui do modelo completo, desconsiderando a variável TPR. E através da seleção stepwise bidirecional, eu cheguei nessa equação aqui. No caso, a variável Petrel-Mean ela não apresentou significância, então por isso que ela foi removida pelo stepwise. E depois eu fiz uma análise de multicolinearidade, todos os fatores de inflação deram menores que 5, então tá tudo ok. E aqui tá os coeficientes que foram incluídos no modelo final, todos significativos. E beleza. E aqui está a interpretação de cada um dos coeficientes. O primeiro aqui para o intercepto indica que, na ausência de atividade pupilar mensurável, o valor esperado do desempenho do participante é de aproximadamente 3,37 unidades. O que não tem um sentido muito prático, mas é a interpretação que a gente faz para o intercepto. Agora aqui para a variabilidade pupilar, a cada um aumento de unidade no coeficiente de variação antes do indivíduo começar a tentativa, ele está associado a uma redução de 13,68 unidades no desempenho dele. Então, se a variação do diâmetro da pupila dele for muito grande, ele vai ter um desempenho muito pior. E aqui, para as respostas a alvos a não alvos, basicamente, se o indivíduo ele acertar o estímulo-alvo, ele vai ter um aumento de 4,99, quase 5 unidades no desempenho. E se a resposta dele for um estímulo não alvo, se ele estiver incorreto, ele vai ter uma redução de 4,55 unidades no desempenho dele. Com o modelo construído, agora eu vou falar um pouco sobre a análise de diagnósticos e de resíduos, que inclusive os autores no artigo original eles não fizeram para poder avaliar o modelo de regressão que eles obtiveram. Na parte da análise de diagnósticos, eu encontrei esses 6 pontos aqui com combinações incomuns de valores para cada uma das variáveis preditoras. Esses 4 pontos aqui que impactam os cálculos dos coeficientes do modelo e dos valores preditos por ele. E essas 7 observações aqui que afetam a precisão das estimativas. Fica até melhor de ver aqui no gráfico. Como você pode ver, não são muitas observações. E eu optei por manter elas para as análises subsequentes. A justificativa disso é basicamente que, apesar dos autores não terem feito a análise de diagnóstico,
Eles tinham um critério claro quando eles construíram a amostra final, que era remover observações discrepantes que apresentavam mais ou menos 3,2 desvio padrão. Então essas observações influentes, elas são legítimas, elas representam a variação legítima desses respectivos indivíduos. Então é por isso que eu mantive elas. Na parte da análise de resíduos, eu fiz alguns testes. Primeiro, esse teste de Bruch-Pagan, para poder verificar a homocedasticidade e a independência dos resíduos, considerando o nível de significância de 5%. A gente encontrou um p-valor de 0,71, não é significativo. Então a gente não tem evidência para rejeitar a hipótese nula, e a gente pode afirmar que a distribuição dos resíduos aparenta ser homocedástica e independente. Eu também fiz 3 testes de normalidade, o teste de Shapiro-Wilk, de Anderson-Darling e de Lillie-Force, todos considerando o nível de significância de 5%. E eles apresentaram aqui pela tabela p-valores acima de 0,05. Então também não são significativos, então a gente não tem evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, e a gente pode afirmar que a distribuição dos resíduos aparenta seguir uma distribuição normal. Aqui dá para ver melhor o gráfico, os pontos estão bem espalhados nos dois. Aparenta acompanhar a linha da normal. E pelo histograma também dá para ver que ele tem uma certa cara de distribuição normal. Então, a distribuição dos resíduos ela atende todos os pressupostos e não tem necessidade de fazer nenhuma transformação. Por fim, eu fiz a validação do modelo, utilizando o subconjunto de 25% da amostra final. E eu fiz aqui uma tabelinha contendo as métricas que eu utilizei como critério para validar o modelo. Primeiro, o R ao quadrado ele apresenta um valor de 0,316, ou seja, o modelo ele capta 31,6% da variância total na amostra. Significa que ele tem baixo poder explicativo. Ele não é muito bom, ele não é muito preciso para poder fazer predições. E ele tem aqui um erro absoluto de 2,095 e um erro médio de 1,696. Aqui pelos gráficos, a gente consegue ter uma ideia de que o modelo tende a subestimar os valores de desempenho dos participantes, principalmente os de alto desempenho. A gente consegue ver aqui esses pontinhos vermelhos aqui, que são observações de alto desempenho. Você vê que o modelo ele estima bem abaixo, com uma diferença considerável. Então, a conclusão que a gente tem desse modelo é que ele não é adequado para estudar completamente essa relação entre medidas pupilares com memória operacional e tudo mais. Então, talvez alguma abordagem não linear, uma abordagem multivariada, pode ser mais adequada para poder capturar esses fatores, esses mecanismos que o modelo de regressão não foi capaz. E por fim, eu gostaria de discutir um pouco, comentar sobre o estudo em si, sobre a conclusão que eu cheguei, a conclusão dos autores. Primeiro com relação à amostra utilizada, que é composta apenas de estudantes universitários. Talvez fosse interessante incorporar pessoas de idade mais avançada, com algum tipo de deficiência, até para ajudar a identificar subgrupos, estratos da população e talvez identificar variáveis adicionais que ajudem a explicar a maior parte da variação desses dados. O modelo também ele é bem simples, ele não é capaz de prever diferenças entre os indivíduos, mas ele serve de base para entender como que essas variáveis interagem entre si. No geral, os resultados foram consistentes com a teoria da estrutura intensidade-consistência, de que pelo menos essas duas formas de atenção elas se manifestam como diferenças em habilidades cognitivas entre os indivíduos. A gente conseguiu replicar os resultados dos autores e a gente chega na mesma conclusão de que pessoas que apresentam maior intensidade e maior consistência, elas apresentam um melhor desempenho no teste. E além disso, esse desempenho que os participantes têm correspondem à sensibilidade, ou seja, a habilidade deles de distinguir os estímulos alvos de não alvos. E é isso, eu gostaria de agradecer pelo artigo, ele é bem interessante. Eu fui o único que mantive, né, o artigo para poder fazer o trabalho final. É isso mesmo. Muito obrigado, professor.